Então, alguns transhumanistas, eles falam que nós vamos ter um ponto chamado singularidade, né? Aqui eu esqueci de colocar no slide, citar uma pessoa que começou com essa ideia, o Ray Kurzweil, que é um engenheiro de computação e futurólogo, etc, etc. Ele escreveu um livro que foi um best-seller nos Estados Unidos no final da década de 90, que foi A Era das Máquinas Espirituais, onde ele começou a falar dessa questão da singularidade. A singularidade vai ser esse ponto, né? Quando a inteligência artificial se equipara à humana, tá? E a partir disso, tá? O que é realmente um pouco mais preocupante é que a partir disso, essa máquina que tem a mesma inteligência que a inteligência humana, ela vai ser capaz de produzir outras. E essas outras podem aparecer com uma inteligência que é de um grau acima da inteligência humana. Tá? Então, existe esse problema, que é o problema da tecnologia que vai se auto-reproduzindo. Né? Isso é uma coisa com a qual a gente precisa se preocupar um pouco, porque quando você tem um processo que, como nesse caso, você tem a imitação da natureza, que no caso seria o processo de seleção natural, do mesmo jeito que ocorre com os seres vivos, aí você tem um processo sobre o qual você já pode não estar tendo mais controle. Né? E, então, alguns desses transhumanistas dizem o seguinte: bom, essa máquina com a mesma inteligência que a inteligência humana, esse ponto que nós passamos a chamar de singularidade, será a nossa última invenção? Sim, no sentido de que, a partir daí, as máquinas criarão outras máquinas e nós não precisaremos, talvez, nos dedicar tanto a essa atividade. Mas essa questão da autorreprodução da tecnologia que se autorreproduz, é uma coisa sobre a qual a gente tem que pensar muito, né? Eu quero acrescentar uma coisa aqui sobre a qual eu penso, mas não tá, acho que eu não coloquei nos slides, que é o seguinte: antigamente nós tínhamos imagens de ficção científica, que era a clássica invasão dos robôs. Né? Hoje nós podemos pensar, sim, em máquinas que se autorreproduzem. Essa possibilidade de uma máquina criar uma máquina idêntica a ela, interagindo com os recursos do meio ambiente, é uma coisa que foi matematicamente demonstrada pelo engenheiro que possibilitou, né, pôr em prática toda a tecnologia que levou à criação dos computadores digitais, que foi o John von Neumann. Então, essa ideia de que você pode ter uma máquina que reproduza ou que se autorreproduza é algo que é baseado literalmente em pressupostos e ideias científicas. Né? Eu acho que hoje as pessoas deviam se preocupar não com invasão de robô, mas com um dronezinho chegando, né, e ele se autorreproduzindo e se transformando num enxame de dronezinhos que vão criar muitas perturbações eventualmente. Né? Bom, existem pessoas que dizem assim: a Revolução Industrial descartou a mão de obra física. E o que nós estamos vendo agora é uma substituição progressiva daquilo do tipo de trabalho que nós chamamos de operações mentais, porque elas poderão ser automatizadas e poderão ser feitas por inteligências artificiais. Também não é um mito. Se
as pessoas mais jovens aqui talvez não saibam disso, mas quem é um pouquinho mais velho sabe que o que veio acontecendo, por exemplo, com os bancos, com o sistema bancário. Quantas pessoas trabalhavam em bancos e hoje o que você tem? Você entra num banco, tem uma pessoa atrás de um balcão, né? Então, existem pessoas que dizem o seguinte: a inteligência artificial ela vai começar a substituir as atividades mentais humanas, porque nós não passamos atualmente de aplicativos. Tá? Bom, existe uma ideia que é o seguinte, que é muito comum, que é dizer o seguinte: nós estamos nos tornando obsoletos em relação à tecnologia que nós produzimos. Eu acho que isso é uma meia verdade. Na verdade, o que acontece é o seguinte: nós estamos nos tornando redundantes. Tá? E redundantes em sociedades nas quais o outro é apenas um número, como ocorre quando estamos em uma fila de ônibus. Vejam bem, eu não acredito que a inteligência artificial vai tornar o ser humano descartável, mas que ela exibe esse aspecto de que o ser humano é redundante, eu acho que é uma coisa mais preocupante. O que acontece é o seguinte: uma grande parte da responsabilidade por isso é da incapacidade que a escola teve de evoluir. Porque a ideia fundamental da escola é que todo mundo seja a cópia de alguma coisa. E aprender significa copiar, chegar a ser capaz de reproduzir algum tipo de coisa. Bom, o nome para isso mais adequado é a redundância. E é essa redundância que nós temos, né, que realmente pode nos colocar para fora do jogo, né? Redundantes, todos seremos aplicativos, todos iguais. Bom, a partir desse momento, nós podemos nos tornar desnecessários. Nós podemos realmente ser substituídos. Tá? Bom, a escola vai ter que mudar. Ela não faz, há muitos anos, ela já não faz o papel que ela deveria fazer. Né? Em alguns lugares estão tentando modificar isso. Nós sabemos hoje que está sendo feito um grande experimento na Finlândia, que é para tentar modificar o modo como as pessoas são educadas, né? Para tirar essa coisa da redundância. Temos que esperar 20, 25 anos para ver se essas coisas vão realmente dar certo. Tá? O próximo. Então, a escola falhou, tá? O modelo da escola não se modifica desde o século XVIII. Tá? Vocês sabem que essa ideia tradicional da escola, né, da sala de aula. A sala de aula foi uma coisa inventada no século XVIII, que foi essa ideia de colocar as pessoas enfileiradas, né, na época que estava realmente acontecendo a Revolução Industrial e se precisava alfabetizar grupos de pessoas com uma certa rapidez para assumir algumas posições intermediárias no processo de industrialização. Então se criou a sala de aula, se criou esse modelo, né? Já era um tipo de repetição, né? E desde então nunca se mexeu substancialmente nesse tipo de coisa. E há um sintoma que eu acho que é extremamente preocupante nessa história, que é o seguinte: nós íamos à escola numa época em que havia escassez de informação. Hoje existe superabundância de informação. Mas, paradoxalmente, ninguém pode trazer a superabundância, essa superabundância para dentro da sala de aula. Você não pode ligar, né, o seu iPad, o seu smartphone dentro da sala de aula. Então, há alguma coisa que não está indo bem. Nós temos algumas contradições aí que precisam ser pensadas. Né?
Vamos lá? Bom, existem pessoas que pensam sobre a singularidade de uma maneira um pouco diferente. Nós podemos reagir a ela não só modificando a escola e nos tornando mais aptos, mas duas opções. Uma, que é muito curiosa, que foi claramente enunciada uma vez por Stephen Hawking, vocês sabem quem é essa pessoa, sugere que nós abandonemos o planeta Terra porque esse planeta esgotou de recursos e nós temos que pensar uma outra maneira, temos que recomeçar e assim por diante. Mas existe um outro grupo bastante forte também dentro do pensamento transhumanista que fala na nossa automodificação através das hipertecnologias. Então, este senhor Michio Kaku, ele é um físico japonês e ele diz o seguinte: a maneira que nós temos de reagir à singularidade é nós nos misturarmos com as máquinas para não sermos dominadas por elas. Isso vai ser feito aumentando o percentual de partes artificiais do nosso corpo, as próteses. Tá? E ele diz que no futuro próximo seremos mais ciborgues do que já somos. Tá? Na verdade, nós já somos pessoas que assimilam uma porção de coisas artificiais dentro do corpo, né? Basta você pensar, hoje você vai no dentista, hoje você tem um problema de coração, você está com stent dentro da pessoa. Existem pessoas que têm, já estão desenvolvendo alguns tipos de, digamos assim, tecnologias para substituir ou proporcionar visão para os cegos. Existem ossos de titânio que são colocados no lugar dos ossos normais das pessoas. Quer dizer, se você for parar um pouco e pensar um pouco, a invasão do artificial em relação ao nosso próprio corpo é uma coisa muito maior e, na verdade, muito mais antiga, que ela já vem ocorrendo há um tempo bem maior do que a gente pensa. E hoje, essa questão do implante de chips no cérebro é uma coisa que já está ocorrendo. Quer dizer, até aqui, no Brasil, no Hospital Sírio-Libanês, você tem implante de chips no cérebro para controlar o mal de Parkinson, tá? Para regularizar as oscilações elétricas e parar os tremores do lado do mal de Parkinson. Então, isso é uma realidade. É cedo, porém, para a gente avaliar os efeitos colaterais. Você imagine, você modificar ou interferir num sistema altamente complexo, como é o cérebro, e colocar alguma coisa ali. Você não pode sequer imaginar que isso não vai causar uma alteração do sistema como um todo. Então, nós talvez ainda não as tenhamos visto, mas elas ocorreram. Mais um, por favor. Aqui está um exemplo clássico, né, das pernas desse corredor Oscar Pistorius. Ele não tinha as pernas, ele substituiu por essa prótese e ele se tornou um corredor campeão. Já naquela época que se levantava um problema ético. O problema ético é o seguinte: mas essas pessoas assim melhoradas, elas estarão em vantagem. Então, se você pensar, por exemplo, no caso de uma competição esportiva, elas estarão talvez numa desvantagem que não poderia ser permitida, né? Esse é um dos problemas com relação a você instalar próteses ou você criar aumentos da inteligência humana em situações de competição, como um concurso público ou uma coisa desse tipo. Da minha parte, eu não vejo que isso seja nada além do que o que ocorre hoje, quando algumas pessoas têm dinheiro
e possibilidade de mandar os filhos para uma escola bilíngue, uma escola melhor. É exatamente a mesma situação de quem estaria colocando uma prótese e tentando ter uma vantagem inicial no jogo. Tá? De qualquer forma, essa é uma questão ética que começa a ser discutida. Bom, vamos lá. Eu pulei aqui uma coisa. Volta um pouquinho, por gentileza. Essa questão da substituição, né, de partes do corpo humano. Na verdade, nunca há uma substituição, porque a situação é mais ou menos a mesma de quando você reforma a casa. Você reforma a casa, você não vai substituir, ou mesmo que você substitua, você está melhorando a casa. Quer dizer, essa ideia que algumas pessoas lançam, dizer, não, se for só substituição, né, tudo bem, isso não causa nenhum problema. Ocorre que essa linha entre a substituição e o melhoramento é uma linha muito tênue, né? E aqui é uma coisa muito engraçada, né? O John Searle, que é um filósofo americano, bem filósofo da mente, talvez que tenha sido mais traduzido para o português, mais publicado aqui no Brasil, ele fala de um paradoxo muito engraçado, né? Se você for substituindo tudo, né, no corpo humano. Então ele fala de um paradoxo, né, que os gregos chamavam paradoxo do navio de Teseu, né? Então, o navio, você tem um navio e você vai trocando todas as partes. Chega uma hora que você trocou todas. Aí a pergunta é se o navio continua o mesmo. E há um cara que pode dizer uma coisa ainda pior: você trocou todas e pegou aquelas que você substituiu e fez paralelamente um outro navio. Né? Então, como é que fica essa questão de até que ponto você pode substituir partes? Né? Vamos lá.